Fernando Haddad é colocado contra a parede em entrevista, mas as respostas que ele deu não deram brecha para jornalista. Veja como foi. O Master é um terceiro caso exemplar. Um banco que cresceu sob gestão do ex-presidente do Banco Central. Durante os seus 6 anos de gestão, o banco teve um crescimento exponencial e incompreensível. Um banco com patrimônio pífio ter 80 bilhões de passivo no seu balanço, com ativos que deveriam ser correspondentes, completamente superavaliados, porque não valiam o que constava do balanço. E assim que o novo presidente do Banco Central assumiu, abriu uma auditoria que resultou na liquidação do banco e na prisão do seu controlador. Então nós temos esses casos que eu citei, REAG, máfia dos combustíveis e Banco Master, são temas que nos interessam debater junto à opinião pública, porque são casos exemplares de como se combate as grandes máfias no Brasil da forma adequada, com a Polícia Federal, né, com as agências autônomas, com a Receita Federal, com o Ministério Público, tanto federal quanto dos estados, em operações exemplares. Eu queria só complementar a pergunta da Basília, ministro, e perguntar para o senhor o seguinte. Ontem, no depoimento à CPI do crime organizado, o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que não havia nenhuma prova, nenhuma evidência de que o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tivesse algum conhecimento da fraude do Banco Master. Ele foi criticado por alguns membros do PT, o deputado Lindeberg Farias foi um daqueles que o criticou. Eu queria saber se o senhor, quando estava no governo, viu alguma evidência de que o Roberto Campos Neto tinha conhecimento dessa fraude. Então, vamos esclarecer bem esse assunto para que não haja dúvida do que eu estou afirmando aqui categoricamente. Até a gestão do antecessor do Roberto, o ex-presidente do Banco Central chamado Ilan Goldfein, não há nenhum sinal de uma medida que tenha sido tomada a favor do Banco Master para ele se tornar o monstro que se tornou. Então, antes da gestão do Roberto, não há notícia, que eu saiba, de nenhum favorecimento ao Banco Master. E depois da gestão do Roberto, tampouco, pelo contrário. Foi a gestão que passou em revista o Banco Master e decidiu pela sua liquidação. Então, quando se diz que durante a gestão do Roberto aconteceu tudo isso que aconteceu, não se está imputando a ele o dolo configurado na sua diretoria, que vocês mesmos, eu estava vendo pela televisão aqui na sala de espera, mostrando que diretores do Banco Central estavam recebendo propina, aparentemente propina, do Banco Master. Hoje vocês dão notícia de que a empresa do ex-diretor do Banco Central recebeu 3 milhões de reais do Banco Master. A que título um diretor do Banco Central recebe 3 milhões de reais de alguém que ele deveria regular e supervisionar? Então, uma coisa é dolo, uma coisa é a pessoa que recebeu propina, recebeu dinheiro, se envolveu em atividades supostamente ilícitas, né? Isso é uma coisa que está sendo apurada pela Polícia Federal com muita competência. A outra coisa é a questão da responsabilidade que qualquer gestor público tem de zelar pelo ambiente regulatório, né? E, na minha opinião, essas coisas não se confundem. Uma coisa é dolo, uma coisa é atividade ilícita, uma coisa é você se envolver com ilegalidades e a outra coisa é, eventualmente, a competência ou não de atuar num quadro que eu reputo o maior fraude bancária da história do país. Então, são coisas diferentes. Obviamente que o Banco Central, a afirmação do Galípolo é correta. Ele está dizendo, não há nenhuma auditoria apontando dolo, apontando culpa do Roberto Campos nesse momento, mas as investigações vão prosperar para saber a cadeia de responsabilização dentro do Banco Central para a coisa ter tomado a proporção que tomou, né? O que eu sei, respondendo a sua pergunta, que me disse o que eu sei, é que houve alertas
inclusive ao ex-presidente do Banco Central, sobre o que vinha acontecendo em relação ao Banco Master. Mais do que isso eu não sei, mas que alertas... Alertas do mercado? Alertas do próprio governo? Alertas do mercado, dos bancos regulados pelo Banco Central, que em audiência comigo, me alertaram há mais de um ano que muitos alertas vinham sendo feitos e vinham sendo ignorados pela direção do Banco Central. Isso eu posso asseverar porque foi feito na presença, inclusive, de colaboradores da minha equipe. Mas eu concordo, uma coisa é o dolo, uma coisa é uma pessoa que se envolve em atividades ilícitas e pode vir a responder por corrupção. Então, há diretores que estão com tornozeleira eletrônica. Isso é uma coisa muito grave em se tratando de uma instituição da excelência do Banco Central. A corrupção pode ter chegado a essa instituição, que inclusive ganhou um status de instituição autônoma. Outra coisa é julgar responsabilidade e competência da gestão. Ministro, para fechar esse capítulo Master, a gente voltar para São Paulo, queria perguntar para o senhor sobre a figura do Alexandre de Moraes. Existe esse contrato de 129 milhões de reais do escritório da esposa dele com o Banco Master e o peso dessa nuvem toda sobre o Supremo Tribunal Federal está indo para a imagem do governo devido à proximidade, né, entre o Supremo, o governo, por conta dos ataques à democracia. Ontem o presidente Lula até revelou uma conversa reservada que teve com o ministro Moraes, dizendo, olha, preserve a sua biografia, não julgue o caso do Banco Master. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o governo vai conseguir, os candidatos do governo, se blindarem desse impacto todo que está tendo sobre o ministro Alexandre de Moraes? Olha, Raquel, só vejo uma maneira, que é a transparência total. Eu testemunhei muitas conversas do presidente com membros do Supremo Tribunal Federal, todas na mesma direção, incluindo aí reuniões com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Todas as reuniões que eu presenciei, o presidente foi muito claro. Isso é um assunto grave, o que aconteceu com esse banco é algo grave, e nós precisamos reunir todos os esforços, executivo por meio da Polícia Federal, COAF, Banco Central, o Judiciário e o Legislativo, no sentido de garantir que tudo seja esclarecido e os responsáveis punidos. Então, eu testemunhei, não todas, mas algumas dessas reuniões, todas na mesma direção, né? Inclusive todos os depoimentos colhidos por CPI ou pelos jornalistas, dão testemunho de que a conduta do presidente Lula foi a mais correta possível. Inclusive quando estava diante do próprio Daniel Vorcari e falou, você tem má reputação e o que eu posso te garantir é que o Banco Central, que estava presente na reunião, vai atuar tecnicamente. Não vai ter nenhum tipo de perseguição a A, B ou C, mas a lei vai ser aplicada. Disse isso para ele e para todos os envolvidos, pediu uma grande atenção, inclusive do Ministério da Fazenda, para que se chegasse à verdade e os responsáveis pela fraude exemplarmente punidos. Essa é a orientação do Executivo Federal desde o começo desse episódio. Quero voltar para São Paulo. O que você achou das respostas de Haddad? Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.